Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os membros da Federação Nacional dos Médicos, Dr. André Gomes, Dr. João Canha, doutora Manuela Soares e doutora Zita Gameiro. Muito obrigada pela vossa disponibilidade. Sabemos que enviaram um contributo escrito, mas de facto chegou depois da convocatória e, portanto, vamos dar início à audição no âmbito da proposta de lei da saúde mental, que agora está em fase de especialidade e é nesse âmbito que gostaríamos de os ouvir. Como sabem, penso que vos foi enviada uma grelha de tempos que foi pré-definida para este efeito. A Federação distribui o tempo como muito bem entenderem, tem uma intervenção inicial de 10 minutos. Portanto, façam favor e, desde já, em nome deste grupo de trabalho, muito obrigada uma vez mais. Faz favor. Aqui? Ok, muito obrigado. Aviso também que esta reunião, esta sessão, será depois gravada e ficará um registro em áudio. Ok, muito bem. Boa tarde a todos os deputados e obrigado por nos darem a oportunidade de podermos vir cá discutir e tentar contribuir para esta nova proposta de lei. Portanto, íamos fazer só com um enquadramento muito rapidamente. Nós congratulamos esta comissão por procurar fazer um reajuste da lei de saúde mental com os objetivos de procurar salvaguardar os direitos e os deveres da pessoa com doença mental, o respeito pela dignidade da pessoa humana e, sobretudo, também a questão do combate ao estigma, que é uma coisa que ainda temos muito patente na nossa sociedade. Nesse sentido, nós gostaríamos de analisar e falar aqui sobre alguns temas desta proposta de lei que podem carecer de algum esclarecimento ou até de alguma reformulação no sentido de irmos a estes objetivos centrais. Então, nós dividimos isto em sete pontos de análise. O primeiro é a definição da doença mental. Ou seja, a definição que está na proposta de lei é de uma condição caracterizada por perturbação significativa das esferas cognitiva, emocional e comportamental. E parece-nos que esta é uma definição que talvez seja demasiado abrangente, porque vai possibilitar o tratamento involuntário a patologias mentais que não sejam graves ou que sejam menos graves e, portanto, vai aumentar a possibilidade de mais pessoas poderem ser sujeitas a este tipo de tratamento, sobretudo quando falamos do tratamento involuntário, e que parece um bocadinho subverter o espírito inicial desta lei. Pronto, a redação da lei atual, ela fala em anomalia psíquica grave, que nos parece até que é um bocadinho mais prudente, porque faz essa tal restrição do tratamento involuntário à doença mental grave, que implica, e isto aqui é um ponto muito importante também técnico-científico, implica um juízo crítico prejudicado da pessoa com essa doença mental grave. Não é? Pronto. Só para dar um exemplo, outras doenças que não são graves e que têm este tal juízo crítico conservado, elas não melhoram, até podem ser prejudicadas por um tratamento involuntário. Não é? Pronto. Por isso são exemplos das perturbações aditivas ou as perturbações da personalidade. E, portanto, aqui a proposta seria aprimorarmos aqui a definição para doença mental grave. Pensamos que seria muito importante termos esta salvaguarda. Depois, passando para um outro tema, que são os pressupostos do tratamento involuntário. Há aqui uma distinção entre duas situações de perigo, o perigo para bens de terceiros e para bens do próprio, e nós questionamos aqui a pertinência da separação destas duas alíneas, e, sobretudo, porque é que o perigo para terceiros se sobrepõe ao perigo para o próprio. O perigo verifica-se, em primeiro lugar e antes de mais, por um perigo para a própria pessoa. Essa deve ser a primeira condição a ser salvaguardada. Claro que o perigo para terceiros aparece, na maior parte das vezes, também associado a esse perigo para o próprio, mas pensamos que deve ser salvaguardado, em primeiro lugar, este perigo para o próprio. E depois a questão da introdução deste pressuposto do juízo crítico para a doença, que não está nesta atual redação desta proposta, e que é um conceito de extrema utilidade em termos do juízo tecnocientífico da avaliação clínico-psiquiátrica, não é? Ela exatamente salvaguarda que o tratamento involuntário é feito apenas para as situações clínicas mais graves e, portanto, de certa forma, pensamos que assegura o princípio da proporcionalidade.
E estas reflexões que estivemos aqui a dizer agora vão exatamente ao encontro do protocolo da Convenção para os Direitos Humanos e Biomedicina, que é exatamente uma das referências em que se baseia esta proposta de lei. E, portanto, a proposta, em termos de alteração, aquilo que pensamos que possa ser mais interessante será: podemos fazer divisão entre o risco, o perigo para bens jurídicos do próprio e de terceiros, vindo do próprio em primeiro lugar, mas em ambas as situações estar bem claro que, em razão de doença mental grave, que há uma recusa do tratamento e que o juízo crítico está seriamente prejudicado pela doença. Não é? E, portanto, a pessoa não consegue decidir sobre o seu tratamento exatamente por causa deste juízo crítico alterado. E depois uma outra situação que se reserva para situações em que não há um perigo iminente ou imediato, mas que a doença mental grave sem tratamento acaba por implicar uma deterioração do estado de saúde da pessoa e que por isso implica um tratamento involuntário. Passando para o ponto 3, avaliação clínico-psiquiátrica. Aqui existe, na redação da proposta, está descrita a colaboração da equipa multidisciplinar no Serviço de Saúde Mental. Ora bem, a avaliação clínico-psiquiátrica trata-se de um ato que é estritamente médico, carece de um juízo técnico-científico muito diferenciado e de uma responsabilidade muito grande para o médico, e não parece que diferir ou partilhar a responsabilidade com outros profissionais de saúde mental não parece adequado. Aliás, a atual lei fala de uma eventual colaboração em caso de necessidade que esta proposta retirou. E depois há a questão da possibilidade de ter lugar no domicílio. É outra novidade desta proposta, que a nós nos parece que é complexa por um lado e talvez perigosa por outro, porque a avaliação de um doente mental com uma descompensação aguda no seu domicílio, de uma pessoa que, em termos do comportamento alterado e, sobretudo, imprevisível, pode trazer um risco grande, quer para ele, quer para a equipa de saúde mental. E depois, por outro lado, a execuibilidade, relacionada com as equipas comunitárias, que sabemos que não estão ainda com uma implementação uniformemente no território nacional e que, portanto, isto gera assimetrias no acesso à saúde, é uma coisa que nos preocupa, e, claro, as condições laborais e logísticas deste tipo de avaliação no domicílio. E, portanto, aqui a nossa proposta seria colocar a eventual colaboração de outros profissionais nesta questão da avaliação clínico-psiquiátrica, que seria feita nos serviços de saúde e, excepcionalmente, em casos devidamente fundamentados e após a avaliação clínica do risco, no domicílio do requerido. Quarto ponto de análise, a convocatória para a sessão conjunta. Aqui inscreve-se uma convocatória regular, frequente do psiquiatra na sessão conjunta convocada pelo juiz. Aqui o que nos preocupa é que o trabalho e o funcionamento dos serviços, se isto for uma coisa regular, acaba por trazer um grande impacto, porque o volume assistencial é muito grande nos serviços de saúde e, portanto, é difícil conseguirmos comportar estas idas, mesmo que sejam em teleconferência, estas idas às sessões conjuntas. Existe, até atualmente, aquilo que se faz é, digamos que isto é derivado para situações excepcionais. Todas as avaliações clínico-psiquiátricas têm um relatório que é enviado imediatamente para o juiz. Pode também ser feitas pedidos de esclarecimento adicionais por escrito e só nesse caso, só no caso de, excepcionalmente, ainda houverem dúvidas do tribunal, aí sim o psiquiatra poder ir a uma sessão. Outro ponto tem a ver com a pessoa de confiança. Parece-nos que há aqui uma confusão aqui nos termos e nos papéis desta figura, da pessoa de confiança. Aqui uma confusão com a figura do procurador de cuidados de saúde e do mandatário. Aqui, quer dizer, se se quer que esta figura seja informal, talvez seja importante garantir que essa pessoa não deve representar a pessoa com doença mental, sobretudo na sua ausência. Parece-nos que isto ficou em aberto. Ou seja, não deve participar nem ter a iniciativa nas decisões sobre o tratamento, e a questão do acesso formal a registros clínicos, também nos questionamos se isto é algo que deva permanecer em aberto. Isto porquê? Porque precisamos, por um lado, precisamos de preservar a autonomia da pessoa com doença mental grave, não é? E, por outro lado, também a confidencialidade. Mas em termos de capacidade para a pessoa defender os seus direitos, parece-nos que há aqui uma visão, se calhar, um bocadinho de menorização ou de diminuição da pessoa com doença mental. Há aqui uma distinção que se deve fazer, nós podemos depois ver na discussão, entre pessoa com deficiência mental e pessoa com doença mental.
há uma diferença grande em termos de capacidade de compreensão e de exercício dos seus direitos. Não é? E depois, por outro lado, não há aqui uma definição do momento ou da forma em que se designa esta pessoa de confiança, o que, por exemplo, em casos de situação de descompensação aguda da doença, pode haver aqui uma designação de uma pessoa que não acautela os interesses da pessoa com doença mental. E, portanto, aqui a proposta seria eliminar esta formalização da figura informal, ou seja, aqui um paradoxo, não é, de querermos formalizar uma figura que se quer à partida informal e, portanto, deixar essa formalização mais para as figuras do Procurador de Cuidados de Saúde ou do mandatário. Muito rapidamente, aqui os dois últimos pontos, em relação às diretivas antecipadas de vontade. Está definida na proposta de lei que há uma exceção, digamos assim, há uma suspensão destas diretivas antecipadas de vontade no caso de haver uma situação de perigo para bens de terceiros. Novamente aqui não está acautelada a situação de perigos para bens pessoais. Não é? Portanto, achamos que é muito importante ter estas duas em conjunto, quer bens pessoais, quer bens de terceiros, que possam, digamos, que suspender estas diretivas antecipadas de vontade. A proposta é exatamente essa, o que está ali, portanto, quer de próprios, quer de terceiros. E, por último, o cumprimento da decisão de internamento, ou seja, aqui um esclarecimento que é o mandado de condução emitido pelo juiz não é cumprido pela equipa de saúde mental, que não tem competência nem meios para isso, é cumprido pelas autoridades policiais, pelas forças de segurança, que ajudam no cumprimento desse mandado e que os trazem aos serviços de saúde, até por uma questão de que estas pessoas, quando são sujeitas a um tratamento involuntário, não estão colaborantes, não é? Portanto, precisamos dessa ajuda para que não haja perigo, mais uma vez, risco, quer para o próprio, quer para os profissionais que lidam com a pessoa com doença mental. E terminamos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Anabela Rodrigues, faz favor, dispõe de 3 minutos, como sabe. Faz favor. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora, caros e caras colegas deputados. Começo por cumprimentar e agradecer a vossa presença e também os contributos que enviaram por escrito e que eu também já tive a oportunidade de ler. E aqui da vossa exposição e também do documento que enviaram, surgem-me algumas questões que gostaria de ver melhor esclarecidas. Em primeiro lugar, nesta revisão da lei, houve sobretudo uma especial atenção à revisão e atualização dos direitos e deveres da pessoa com necessidades de cuidados de saúde mental. Pergunto, de que modo é que esta lei traz, no vosso entender, uma maior regulação das restrições dos direitos e garantias da proteção da liberdade e autonomia? Que aspectos destacariam a este nível? Existe uma discussão a nível europeu sobre a abolição do internamento involuntário. No entanto, esta proposta de lei continua a manter esta medida. Na vossa perspectiva, se sim, se deverá ser mantida e quais fundamentos para que se mantenha? A nova Lei da Saúde Mental encara a prestação de cuidados de saúde mental num ambiente menos restritivo, com uma maior preferência pelo tratamento em ambulatório e pela mobilização de todo o quadro assistencial. A reforma da saúde mental prevê as equipas comunitárias de saúde mental, 40 equipas, 20 para adultos, 20 para a infância e adolescência, distribuídas pelas 5 regiões de saúde. Serão cerca de 300 pessoas a trabalhar na área da saúde mental. Estas equipas multidisciplinares são constituídas pelo médico psiquiatra, que será o coordenador, 2 enfermeiros, um deles especialista em saúde mental, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e um assistente técnico. Neste momento já estão criadas algumas destas equipas e prevê-se que as outras venham a estar constituídas muito em breve. Qual é o vosso entendimento sobre esta maior preferência pelo tratamento ambulatório? Se entendem que este é o modelo mais adequado, tendo em conta os recursos já existentes e aqueles que estão previstos, nomeadamente o resto das equipas comunitárias de saúde mental. Sobre a avaliação clínico-psiquiátrica, que vocês falaram aqui, e a possibilidade dela ser feita no domicílio, eu gostaria que me explicassem um bocadinho melhor, na vossa perspectiva, porque não? É pela questão do risco que constitui para os profissionais? Também não me ficou bem clara a questão da colaboração dos outros profissionais. Por exemplo, no caso dos psicólogos, o contributo da avaliação psicométrica, a utilização dos testes de avaliação psicopatológica, por exemplo, não seria um bom contributo. E, por último,
a questão do tratamento involuntário implicar, então, a existência de risco. Ou seja, o tratamento involuntário só será possível se existir perigo para bens jurídicos, pessoais e patrimoniais. Como é que vem a questão, por exemplo, no caso de um doente psicótico que pode recusar um tratamento não por considerar estar doente, mas por estar convencido, por exemplo, decorrente de uma alucinação qualquer, de ser perseguido, envenenado, etc. Há, então, aqui um declínio do estado cognitivo, mas que pode não constituir risco para ele próprio ou para terceiros. Ou seja, como é que se pode tratar esta pessoa se ela não constitui o tal risco? Pronto, e são estas as questões para já. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Fátima Ramos, por favor. Sim, obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Federação Nacional dos Médicos. Começo por agradecer o facto de nos terem enviado este documento hoje de manhã. É certamente um enorme contributo. Estamos numa avaliação na especialidade, pelo que todos os contributos que recebemos serão extremamente importantes para um trabalho profícuo, ou para um resultado profícuo do que temos em cima da mesa. Portanto, o PSD considera que esta lei constitui um progresso na nomenclatura que é usada, sendo também positiva nos princípios, nos bons princípios e nos objetivos que a mesma proclama, nomeadamente quando falamos no desejo da desinstitucionalização, da reinserção, da redução dos internamentos compulsivos, especialmente quando falávamos em internamentos para toda a vida, ou seja, em termos de objetivos, é um facto, e quando pensamos em direitos humanos, que elas representam um passo extremamente positivo. Agora, temos aqui, contudo, alguns receios no seguinte, que exista um grande hiato, uma diferença significativa entre aquilo que está na lei e aquilo que é a nossa aplicação na prática. Ou seja, entre aquilo que é a realidade vivida pelas pessoas e os bons objetivos que a própria lei, ou que estão no espírito do legislador. E porquê? Porque, por exemplo, quando a lei procura reduzir os internamentos, prevendo que a prestação de cuidados de saúde mental no ambiente menos restritivo possível, devendo o internamento hospitalar ter lugar como último recurso, concordamos totalmente com o princípio, mas quando olhamos para a realidade, e aliás os senhores tocam também no parecer, quando olhamos para a realidade e vimos que faltam respostas, quer na comunidade, ou as respostas que existem são ainda muito insuficientes, mesmo no acompanhamento em ambulatório, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, relativamente às pessoas que recebem alta hospitalar. Vimos, por exemplo, que no caso das equipas comunitárias de saúde mental, elas ainda são extremamente reduzidas, para além de que, quando se fala na ideia de não haver internamento de duração indefinida, que nos parece, como eu disse, é positiva, e ou aqueles internamentos muito fechados, eu recordo, por exemplo, o que acontecia no caso do Distrito de Coimbra, em Lourvão, os sítios extremamente fechados, e, portanto, o que é abertura é positivo, e esse passo foi positivo, mas temos também que pensar que temos que compatibilizar, e como acabam por referir aqui, o que é a segurança clínica do doente e a física de terceiros. Portanto, como é que vamos compatibilizar da melhor forma esta situação? É porque temos que garantir que quando a pessoa tem alta, ela tem que ter apoio familiar, social, integração comunitária. E quando ou seja, não basta estar na lei, temos que depois dar cumprimento. E nós, quando olhamos e vimos, por exemplo, ainda o que se passa ainda hoje, com os atrasos, por exemplo, no acesso às consultas de psiquiatria, na consulta geral, vimos que em muitos sítios elas ultrapassam os 200 dias, é um facto que nos preocupa. Nós tínhamos aqui algumas perguntas, algumas das quais os senhores aqui já referiram, nomeadamente a Ordem dos Médicos. Também, parece-me que está em sintonia convosco, mas gostava que nos esclarecessem. A Ordem dos Médicos questionava a definição de doença mental, considerando que era vaga e muito imprecisa. Portanto, parece-me no vosso texto que, de facto, vão nesse sentido. Eu gostava que confirmassem. Também em relação ao tratamento involuntário, a existência de doença mental, sendo que ainda, segundo o parecer da Ordem dos Médicos, se omite a sua gravidade ao nível da psicopatologia apresentada. Por ponto que se refere a doença mental grave. Os senhores não sugerem doença mental grave, mas sugerem um termo muito, nomeadamente na anomalia psíquica grave.
sugerem aqui também um termo, acho que é na doença, logo no primeiro ou Sra. segundo. Deputada tem que terminar. Depois Mas eu tem também ainda aqui uma a sugestão. possibilidade de complementar mas a como vocês sua. entregaram este documento, e este documento está tão bem fundamentado, artigo por artigo, com as vossas sugestões de alteração, resta-me agradecer. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. na pessoa do Dr. João Canha, que fez a apresentação inicial. Cumprimento todos os membros do Conselho Nacional da FNAM e todos os vossos associados. Foi com muito gosto que recebemos o vosso documento e também a apresentação sobre o juízo crítico que fazem sobre esta proposta de lei de saúde mental. É uma proposta de lei que merece várias considerações do Partido Chega, que aliás nós votámos contra em plenário, e desta análise que nós vemos que nos foi remetida pela FNAM, que enviou para a Comissão da Saúde, podemos ler logo a seguinte frase que eu vou citar. Perante um Serviço Nacional de Saúde depauperado de profissionais e que não garante cuidados em saúde mental equitativos, como poderão ser assegurados os cuidados desejados na presente lei? Ora, esta é uma falácia que os senhores entregam na vossa apreciação e que destrona por completo o âmbito desta lei e as pretensões desta lei de saúde mental. Por isso, a primeira pergunta que queria deixar é, na visão da FNAM, qual é a situação atual dos profissionais de saúde e como é que eles, vistos com a aprovação desta lei, sendo ela a ser aprovada, como pensamos que vai ser por esta maioria absoluta, como é que vai ser a realidade do terreno? Ou vamos ter novamente uma lei muito boa no papel, mas que depois não é cumprida na realidade? Em que medida é que os profissionais de saúde, na saúde mental, são de facto insuficientes? Gostava que nos explicasse melhor este ponto. E depois, onde é que estão concentradas as principais carências do ponto de vista das diversas especialidades e também do ponto de vista geográfico? Há pouco tempo, o Governo aprovou e anunciou com muita pouca circunstância um programa chamado Mais Médicos, que prometeria atrair jovens médicos para os hospitais e para as unidades de saúde familiar dos territórios pouco povoados, e acham, na vossa opinião, que este programa Mais Médicos veio responder a essa questão. Mas não é só nos territórios pouco povoados. Mesmo aqui em Lisboa, no Santa Maria, um dos maiores hospitais do país, na consulta para doenças do comportamento alimentar, os jovens, uma jovem ou um jovem com anorexia ou com bulimia, fica um mês à espera de uma consulta de triagem. E depois mais 4 a 5 meses, se for de facto validado na triagem, fica mais 4 ou 5 meses à espera de uma consulta em psiquiatria. Portanto, na verdade, são 6 meses de espera para um jovem que necessita de uma ajuda que deveria ser rápida. E nem vou falar dos doentes prioritários ou muito prioritários por todos esses hospitais do país, onde a espera é de longos meses e, em alternativa, tem uma consulta que chega aos 100, 150 euros em psiquiatria e à volta dos 80, 90, 100 euros em psicologia para poderem ver a sua condição tratada. Portanto, como é que olha a FNAM para as atuais listas de espera para as consultas de psiquiatria e se tem alguma proposta em concreto? Finalmente, achei muito interessante debruçarem sobre as entidades nosológicas que estão na base e que estão na preocupação desta lei e, portanto, nomeadamente também como é claro e cristalino que esta avaliação das entidades nosológicas deve ser feita por um médico e só por um médico, mas, por outro lado, também, além de falar em esquizofrenia, perturbações bipolares, etc., falam também na dependência das substâncias, nomeadamente álcool, tabaco, cannabis, cocaína, psicoestimulantes, Para terminar, Sr. Deputado, por favor. Vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, que são também patologias, a vosso ver, suscetíveis de tratamento involuntário, ou que, com a aplicação desta lei, poderão entrar com a pouca objetividade desta lei, poderão também ser englobadas nesta lei. E, portanto, gostava que escalpelizassem melhor este vosso ponto de argumentação. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada da Iniciativa Liberal.
Tem a palavra, por favor. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a FNAM e agradecer aqui a exposição que já fizeram e, principalmente, agradecer o trabalho que, entretanto, já fizeram neste documento, que eu acho que é bastante esclarecedor. E no nosso caso em particular, há aqui várias dúvidas que vão perfeitamente ao encontro, ou aquilo que vocês puseram aqui neste documento, são efetivamente, vão ao encontro de muitas das dúvidas que nós tínhamos. De uma forma geral, nós consideramos que esta lei é pobre em algumas definições e que falha numa abordagem mais positiva à visão sobre a saúde mental. E começa logo aqui, como explicaram, nesta questão da definição da doença mental. Portanto, mas vocês já fizeram aqui uma proposta, eu não me vou alongar em perguntas que vocês já clarificaram. Aqui, relativamente aos pressupostos do tratamento involuntário, nós também achamos que, de facto, e aqui em linha com aquilo que eu disse da abordagem positiva, quer dizer, quase não se fala em tratamentos voluntários aqui nesta proposta de lei, é só tratamentos involuntários e, de facto, existe aqui todo este estigma. Eu gostava de vos perguntar, relativamente aos pressupostos do tratamento involuntário, como é que se considera esta questão do perigo previsto? O que é este perigo previsto? Vocês falaram para o próprio. Como é que isto, em termos médicos, se chega a este conceito de perigo previsto? Depois, gostava que vocês falassem mais nesta questão da pessoa de confiança, porque, de facto, nas várias audições que nós já aqui tivemos, esta é também a nossa dúvida. Achamos que há, efetivamente, aqui um conflito entre a pessoa de confiança e o procurador de cuidados de saúde. E gostava de perceber porque é que acham que esta figura foi criada. Porque, se ligarmos isto à questão das diretivas antecipadas de vontade, que parece ser por isso que esta pessoa de confiança foi criada, eu pergunto, se calhar, se não era mais fácil ter-se alterado o âmbito do Procurador de Cuidados de Saúde para estas questões da saúde mental e não criar aqui esta figura da pessoa de confiança. Portanto, gostava aqui de perceber melhor esta... Qual é a vossa... Se o ponto é este, relativamente às diferentes competências de um e do outro e esta confusão. Depois, relativamente mais à parte da saúde e dos recursos humanos, gostava que nos falassem um pouco de como é que Portugal está ao nível das equipas de saúde mental quando compara com outros países da Europa. Porque sempre estivemos num patamar inferior àquilo que seria a média europeia. Gostava que confirmassem se isto se confirma, se este panorama não muda e se este panorama não mudar, como é que podemos estar a falar de abordagens, lá está, mais positivas à saúde mental ao invés de uma opção por tratamentos farmacológicos, porque se de facto não tivermos capacidade para atuar de outra forma, então, por muito que escrevamos na lei, vamos continuar a atuar sobre forma de medicamentos. Eu deixo o resto para a segunda ronda. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Passo agora ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antônia Almeida Santos. Quero agradecer também os esclarecimentos que já nos foram prestados e cumprimentar o Dr. André Gomes e toda a restante equipa que o acompanha. E, de facto, a reflexão que nos fizeram chegar, quer ainda no dia de hoje, quer também o documento que já nos tinham feito chegar, é muito relevante e daqui resulta logo uma primeira questão. Se de facto não houve envolvimento por parte do grupo de trabalho que teve debruçado sobre esta produção desta lei, deste projeto, desta proposta de lei, se não houve uma consulta e um envolvimento, nomeadamente deste grupo profissional tão importante como é o grupo da psiquiatria, nomeadamente dos psiquiatras, porquanto as propostas que nos fizeram chegar, todos estes elementos, são bastante significativos para podermos, desde logo eles terem sido até numa fase inicial, incorporados na própria lei. A lei é designada como Lei da Saúde Mental, contudo, depois quando a vamos avaliar, de facto, ela é fundamentalmente uma lei que visa e destina-se ao tratamento involuntário, o que, na verdade, é um dos tratamentos de exceção. Aliás, é até contraditório com as práticas profissionais de mais diversos profissionais de saúde, os tratamentos sem adesão ao plano terapêutico, sem adesão da pessoa àquilo que é o tratamento que o envolve. E, nesse sentido, o que nos parece é que este tratamento surge e deve surgir
quando a assistência médico-psiquiátrica falhou. E é, desde logo, aqui uma das preocupações que nós temos. Em Portugal, tem que ter esta característica de produzir leis, muitas delas até bastante progressivas, e leis que teriam resultados positivos se elas conseguissem ter condições para que na prática fossem aplicadas e no terreno. A verdade é que nós, ao olharmos para esta exposição de motivos, não conseguimos identificar as razões por existir, pelas quais vamos assistir a esta alteração da Lei da Saúde Mental. Ainda assim, não negamos e nem rejeitamos que exista necessidade de ajustes, ainda que a prática clínica daquilo que conhecemos não sofreu nos últimos anos alterações substanciais e muito menos a política de saúde também não sofreu alterações substanciais, mais valia que tivessem ocorrido. Há, de facto, aqui questões que nos preocupam. Uma delas tem, de facto, a ver com um problema que nos elementos nos fizeram chegar, que é importante. A carência de recursos humanos é de tal maneira que esta lei da saúde mental, no caso do internamento domiciliário, até pode ser prejudicial. Digo isto porquê? Porque ao não termos condições de tratar de forma igual e não levarmos este direito a todos os nossos cidadãos de norte a sul do país, por não termos equipas no terreno, o único tratamento possível há de ser o internamento hospitalar. Eu estou a dizer internamento hospitalar, ou seja, não no domicílio, e quando essa opção fica prejudicada. E daí ser importante que se reflita sobre isso. Mas há uma questão que nos deixa particularmente preocupados. Tem a ver com o centro que esta lei atribui. Ou seja, o centro é a gravidade da doença para a pessoa ou é o conceito de perigo? O que é que está aqui em maior evidência? Deputado, o tempo, por favor. E para terminar, e isto resulta de uma questão muito importante que aqui já se falou, que tem a ver com o insight da doença, que tem a ver com o juízo crítico, que pode ou não estar prejudicado. Porque há muitas das situações em que, não havendo risco, o conceito, em termos, o juízo crítico está prejudicado e a alternativa, muitas das vezes, por opção, porque a avaliação é psiquiátrica, médico-psiquiátrica, pode ser o internamento, seja ele domiciliário ou seja ele internamento hospitalar. Muito obrigado. Passo agora a palavra, não havendo mais deputados inscritos nem presentes, passo a palavra a quem o soltou decidir. É uma resposta em bloco, dispõem de 20 minutos para a resposta conjunta. Podem gerir o tempo como acharem que é mais conveniente. Faz favor. Sr. Presidente, desculpe, essa palavra só para uma interpelação à mesa. Diga, Sr. Deputado, faz favor. Queria só avisar ao Sr. Presidente que eu vou ter que me ausentar no decurso desta resposta, que depois verei, com toda a certeza, as respostas. Resposta em áudio, muito bem. Muito obrigado. Muito bem, então. Obrigado pelas questões colocadas. Eu gostaria de dizer, assim, agora de uma forma inicialmente assim mais geral, que a Lei de Saúde Mental centra-se muito a discussão, isto não é de agora, em relação ao tratamento involuntário, não é? O chamado anteriormente tratamento compulsivo. Percebe-se que seja este um dos focos principais de interesse, porque isto mexe com uma coisa fundamental, não é, que é a liberdade das pessoas, não é? De facto, a Lei de Saúde Mental não deve ser só isso. E, curiosamente, a lei que nós temos atual ainda era mais, vamos dizer assim, hipertrofiada em relação à questão do tratamento compulsivo, não é? Agora denominado involuntário, que esta nova proposta de lei vem equilibrar, achamos nós, não é? Há aqui um equilíbrio na questão das preocupações com a saúde mental, das preocupações com os tratamentos de uma forma genérica, com as equipas comunitárias, não é? Portanto, com um centro mais nesta questão mais centrado nas pessoas e na comunidade. E, portanto, há aqui uma visão positiva mais clara nesse aspecto. Agora, claro que
E para nós isto também acontece. A questão do tratamento involuntário é algo que é muito delicado, não é? E é onde entra em choque, não é só nestas situações, mas aqui acontece claramente o choque entre aquilo que é a abordagem jurídica e aquilo que é a abordagem técnica médica, não é? Pronto. E daí a importância e a insistência que nós temos aqui em vários pontos em relação a isto, não é? Pronto. E aí começamos logo pela questão da definição do que é a doença mental e, sobretudo, que tipo de doença mental é que pode caber neste tipo de tratamentos, não é? Por isso é que nós fazemos esta definição, que achamos importante, a definição de doença mental grave, que, no fundo, faz aqui uma distinção muito importante, que é tudo aquilo que é doença mental grave, aquilo que nós podemos chamar, numa gíria mais médica, as patologias psicóticas, diferenciam-se de outras patologias que podemos denominar, no seu conjunto, por neuróticas, ou seja, qual é a diferença entre as duas? É que as patologias psicóticas existe alteração do teste de realidade. A pessoa deixa de estar ciente da realidade. Não percebe que tem uma doença. Não percebe que essa doença precisa de um tratamento. Não é? E, portanto, este é um ponto fundamental. Não é? Há bocadinho perguntava se a questão era a gravidade da doença ou o perigo, não é? E como é que se poderia avaliar o perigo? Ora, é exatamente nesta interface entre a gravidade da doença, a ausência do teste de realidade, que faz com que a pessoa deixe de controlar o seu pensamento, as emoções e o seu comportamento. E daí a devir comportamentos graves para o próprio ou para terceiros. Não é? Logo, de início, logo à cabeça, uma alteração de comportamento que a pessoa não comanda, em que é comandada, este é que é o ponto, vamos dizer agora, mais médico-psiquiátrico, a pessoa está a ser comandada por outra coisa qualquer que ela muitas vezes não sabe o que é, quer seja em termos, por exemplo, de alucinações, de vozes, não é? Quer seja em termos de pensamentos, de delírios de interpretação delirante sobre as coisas, que pode fazer com que ela atente contra a sua vida, contra a vida de outros ou contra património, não é? Pronto. E este ponto é muito importante na questão de se ela não tendo este juízo crítico para perceber que está doente e para perceber que precisa de tratamento, aí necessitamos de uma intervenção externa contra a vontade da pessoa. Portanto, este é o ponto mais sensível, pelo menos em termos de avaliação clínico-psiquiátrica. Não é? Pronto. Queres definir? Boa tarde. Eu agradeço, o meu colega já agradeceu, eu agradeço também a vossa disponibilidade para nos receber e o interesse que demonstraram na informação que enviámos e nas nossas propostas. O tempo é sempre escasso, vamos ver se conseguimos dar aqui alguma resposta a todas as questões que nos colocaram. Efetivamente, é inevitável falar dos internamentos involuntários. Grande parte desta lei, como já acontecia na anterior, é acerca dos tratamentos involuntários, precisamente porque, embora sendo a exceção, constituem e acarretam uma privação da liberdade para as pessoas com doença mental. Há frequentemente uma confusão que é feita entre aquilo que são os internamentos involuntários e o que são as medidas tutelares no âmbito de processos em direito penal, em que uma pessoa com doença mental é julgada e é declarada inimputável. E são estas medidas que tinham a tendência de se eternizar, não são os internamentos involuntários sobre os quais versa a Lei de Saúde Mental. Estes são, em regra, mais ou menos curtos e sempre limitados no tempo. Aliás, habitualmente, os psiquiatras não gostam de fazer internamentos involuntários e, logo que possível, estes internamentos são convertidos em internamentos voluntários ou o tratamento ambulatório involuntário é transformado em tratamento voluntário. O tratamento em ambulatório já estava previsto na anterior lei
e raramente foi colocado em prática. Primeiro porque ninguém percebia como é que se fazia um tratamento ambulatório compulsivo sem passar primeiro pelo internamento, depois porque a maioria dos internamentos, infelizmente, eram internamentos de urgência, e isto porque, de cada vez que era tentado iniciar um internamento compulsivo ou um tratamento compulsivo na denominação antiga, pela via ordinária, os tempos dos tribunais levavam a que a condição de saúde da pessoa se deteriorasse a ponto de ser necessário um internamento de urgência. E, infelizmente, como aquilo que acontece na nossa prática do dia-a-dia e o que ocorre nos serviços de saúde mental não muda porque é aprovada uma nova lei, isto vai, infelizmente, continuar a acontecer enquanto os serviços continuarem a funcionar da forma como funcionam, com falta de meios e com falta de profissionais. E não estou a falar só da falta de profissionais médicos, que é evidente que existem, mas também da falta de outros profissionais. Aliás, o prolongamento dos internamentos na psiquiatria frequentemente deve-se à ausência de respostas a nível social, quer na comunidade, quer respostas por parte da Segurança Social e das outras instituições que deveriam colaborar com a saúde e que colaboram, mas que também não têm meios. Pronto. E posto isto, efetivamente, numa resposta a várias questões que foram colocadas por vários deputados, há falta de meios, sim. Há falta de meios, muitas vezes até nem são psiquiatras que faltam mais nos serviços de saúde mental, são enfermeiros, são psicólogos muitos, são terapeutas ocupacionais, são outro tipo de terapeutas, musicoterapeutas, arte-terapeutas, que são fundamentais na reabilitação da pessoa com doença mental. Não basta dizer que queremos tratar a pessoa em ambulatório, temos que ter meios para a tratar-se, e isto não só nos tratamentos involuntários, também nos tratamentos voluntários. É evidente, por outro lado, que a doença mental grave não pode ser tratada sem recurso à medicação e sem recurso a fármacos ou outros meios de tratamento habitualmente reservados para o último caso, como é o caso da eletroconvulsivoterapia ou da estimulação magnética transcraniana. A psicocirurgia, que também é falada aqui, essa então, atualmente, nos dias de hoje, é extremamente rara, até porque a evidência de benefício também é muito limitada. Mas sem fármacos não se tratam estes doentes, como depois também com fármacos assistimos à remissão da doença, mas a pessoa continua sem ser reabilitada, sem voltar a fazer parte da comunidade e também sem desenvolver capacidade de compreender o que é a sua doença e, mais uma vez, se não compreende a doença, não compreende a necessidade de tratamento, abandona o tratamento e há uma deterioração da doença e, infelizmente, senhores deputados, é este o panorama que nós vivemos na saúde mental em Portugal atualmente. Existe, de facto, uma proposta, existe um plano para alterar isto. As equipas comunitárias de saúde mental, se for cumprido esse plano, só estarão completamente implementadas em todo o país em 2026 e esta lei está a ser aprovada agora. Durante estes 3 anos, mesmo que tudo fosse feito de acordo com o plano, não teríamos equipas comunitárias de saúde mental. Mas, ainda que chegássemos a 26 com o plano, a 2026 com o plano cumprido, ainda assim dificilmente nós conseguiríamos tratar a maioria dos doentes em tratamento involuntário em ambulatório logo desde o início. E isto porquê? Vamos lá ver. As equipas as equipas comunitárias não têm capacidade, mesmo as que existem hoje, de ir diariamente à casa de uma pessoa que está doente para administrar medicação. Não têm. Aquelas que existem. Uma coisa é a administração em doentes mentais, com doença mental grave, no caso, habitualmente, doenças do tipo psicótico, que fazem medicação que é administrada mensalmente ou quinzenalmente, e isto é possível assegurar, mas esta medicação não é eficaz no início, na fase aguda. E, portanto, dificilmente vamos ter, em situações de perigo, que são aquelas únicas que são consideradas na lei, um tratamento que seja eficaz em ambulatório.
E aqui também nós trazemos esta questão do perigo. O perigo evidente que é importante, já existia anteriormente, mas o perigo não deve ser, no nosso entender, a única razão para sujeitar a pessoa a um tratamento involuntário. Todos os psiquiatras conhecem casos de pessoas com doenças mentais graves que deixam de viver as suas vidas, ficam fechadas em casa, deixam de trabalhar, deixam de ter vida de relação e ficam em casa a deteriorar a sua saúde mental e física em virtude da doença mental, mas que nunca, em momento nenhum, constituíram qualquer tipo de perigo, nem para si próprios, nem para terceiros, a não ser o perigo de deterioração da sua doença e de agravamento da sua doença e deterioração da sua saúde. O internamento e o tratamento destas pessoas estava previsto na lei anterior, ao considerar a possibilidade de tratar involuntariamente as pessoas cuja ausência de discernimento acentuasse de forma significativa, deteriorasse de forma significativa o seu estado. Isto desapareceu na lei atual, o que significa que, com esta lei, vamos ter pessoas que não vão ter acesso a tratamento, que me parece que é precisamente aquilo que a lei não quer, é que todas as pessoas tenham direito de tratamento de uma forma condigna. A questão do tratamento de qualquer doença mental e das definições muito abrangentes. Isto é muito significativo. O senhor deputado do Chega falou, citando o nosso documento, das perturbações aditivas. Este é, de facto, o paradigma de uma doença mental cujo tratamento involuntário não funciona. E, portanto, não vamos sujeitar uma pessoa a um tratamento involuntário se isto não for suficiente e necessário para tratar a sua doença. As perturbações da adição são extremamente difíceis e complexas de tratar, não são tratadas a não ser no âmbito de uma equipa multidisciplinar. O psiquiatra e o médico não são suficientes e se não houver um verdadeiro envolvimento da pessoa e se a pessoa não estiver consciente e não tiver vontade de fazer este tratamento, não se consegue tratar uma pessoa com uma patologia da adição. Podemos tratar uma intoxicação, podemos tratar um síndrome de abstinência por estas substâncias, isto faz-se hoje em dia, mas não é possível tratar estas pessoas contra a vontade delas. O tratamento é ineficaz, a pessoa não é tratada de qualquer forma. O que nós temos de trabalhar é com a pessoa a consciência mórbida e a consciência de que precisa de tratamento e que aquilo que lhe acontece é fruto de uma doença. E, portanto, ao abrir a porta a tratar involuntariamente estas pessoas que muitas vezes constituem perigo, é verdade, uma pessoa com uma adição ao álcool e que esteja embriagada pode constituir perigo. Não dizemos que não tenha de ser afastada dessa circunstância, mas, uma vez desintoxicada, a pessoa retorna à sua capacidade de compreender, ao seu discernimento, ao seu juízo crítico. E, no momento a seguir, o tratamento já não é possível de fazer de forma involuntária. Em relação à questão da pessoa de confiança e do procurador de cuidados de saúde, nós não conseguimos responder, nem sabemos o que é que presidia na cabeça do grupo de trabalho responsável por esta proposta de lei, mas efetivamente nós também nos parece haver um conflito com o papel do Procurador de Cuidados de Saúde, que admitimos possa ter de ver revista aquilo que são as suas competências e as suas atribuições para melhor enquadramento no âmbito da Lei de Saúde Mental. Mas a pessoa de confiança, ao ser uma pessoa, uma entidade informal, que na verdade já existe, só que não está inscrita na lei, atualmente em Portugal, qualquer pessoa que esteja a ser alvo de tratamento médico tem direito a ter um acompanhante, não são só os menores de idade, não são só as pessoas alvo de uma medida de acompanhamento ou de uma tutoria, qualquer pessoa tem direito a ter um acompanhante e todos os médicos diariamente falam, geralmente são familiares das pessoas e nos internamentos isso, então, é muito mais frequente transmitir-se informação aos familiares das pessoas doentes. Porque é que isto é necessário vir na lei e porque é que é necessário tornar e formalizar uma figura que a própria proposta de lei diz que deve ser informal e permitir a esta pessoa de confiança, que pode ser qualquer pessoa, que aceda a registros médicos da pessoa doente, não está especificado na lei, portanto abre porta a que possa ter acesso
sozinha, sem estar acompanhada da pessoa que a nomeou como pessoa de confiança. E, portanto, isto abre porta a algumas situações, no nosso entender, podem representar perigo para as pessoas com doença mental, tanto mais que a lei não diz de que forma é que a pessoa de confiança é designada ou em que momento é designada, se é designada verbalmente, se é designada por escrito, se pode ser designada uma pessoa de confiança, por exemplo, quando a pessoa com doença mental já está internada involuntariamente, correndo-se o risco de a pessoa designar alguém que não tenha uma idoneidade ou uma capacidade de compreender a necessidade do tratamento, por exemplo, ou vamos admitir uma situação rara, mas possível. Existe uma entidade diagnóstica em psiquiatria chamada Folie à Deux, na qual duas pessoas que vivem próximas, muitas vezes compartilham o mesmo domicílio, compartilham também um sistema delirante. Agora imagine-se que uma destas pessoas aceita tratamento e a outra não, e que aquela que está em tratamento involuntário designa como pessoa de confiança a outra que partilha o mesmo delírio. Não é preciso dizer muito mais para imaginar que está aberto o campo a que vá ser contestado um tratamento que efetivamente ambos necessitam. E, portanto, a pessoa de confiança, a nosso ver, deveria desaparecer, deveria insistir-se e dar-se relevância ao papel do procurador de cuidados de saúde, que é quem pode, efetivamente, zelar pela salvaguarda dos direitos das pessoas com doença mental. Se o grupo de trabalho não consultou profissionais da área da psiquiatria, eu penso que o grupo de trabalho tinha profissionais da área da psiquiatria. No que aos sindicatos médicos diz respeito, não foram consultados, nem a FNAM, nem o CIM, como também não foi consultado o Colégio da Especialidade de Psiquiatria, da Ordem dos Médicos. E, tanto quanto sabemos, mas aqui admito que possamos estar errados, também não foram consultadas as associações de doentes, que teria todo o cabimento consultar, pois, na verdade, esta lei é, sobretudo, uma lei que diz respeito às pessoas com doença. Estava no grupo? Sim, posso só dar esta informação a título informativo. De facto, no grupo que fez os trabalhos preparativos desta lei, estavam associações de doentes com doença mental. Pelo menos uma estava, que é familiarmente. Familiarmente é de familiares. Familiares de doentes com doença mental. De doença mental. Pelo menos estavam representantes dos doentes de saúde mental. Os próprios, não sei. Pronto, congratulo que assim seja. De facto, familiarmente é muito conhecida e é respeitada por todos nós. Talvez tenha também nos seus membros algumas pessoas com doença mental, mas a familiarmente aliás, o próprio nome remete para isso, uma associação de familiares de doentes. Existem outras associações que são mesmo de doentes. Queres dar mais alguma? Mais alguma questão ou não? Então, podemos Como ainda passar temos algum tempo, se não tivermos respondido respondido a alguma questão, podem voltar a se colocar eu e queria responderemos. Se a doutora dispõe de tempo, obviamente, e até da tolerância que nós queremos ver esclarecidas as questões que pusemos Nós tínhamos enviado um documento já há algumas semanas. Eu sei que os senhores deputados receberam, porque alguns de vós citaram excertos desse documento. Para a apresentação, ressalvámos os pontos que nos pareciam mais importantes. Além do PowerPoint que enviámos hoje de manhã, nós temos também um documento escrito que fundamenta todas estas nossas posições e, se quiserem, poderemos fazer chegar, porque há coisas claro. que obviamente não estão no PowerPoint. Bem, então, nós temos por hábito pedir a todas as entidades que ouvimos nesta fase, mesmo não tendo enviado contributos, para enviarem se assim o desejarem. E, portanto, faz parte do nosso trabalho na especialidade, de facto, este procedimento, pedir contributos escritos, mesmo que não sejam só sobre isto, mas que tenham a ver
com esta matéria, portanto, é com muito gosto que recebemos e depois faremos de distribuição por todos os grupos parlamentares. Temos já uma vasta documentação, mas nunca é demais, portanto, agradecemos até que possam enviar. Se não se importarem agora, eu passava novamente a palavra aos grupos parlamentares. Se me der um minuto, peço desculpa, esqueci-me talvez de falar um pouquinho só da questão dos tratamentos ambulatórios, que a senhora deputada do PS colocou uma questão relativamente à avaliação clínico-psiquiátrica no domicílio. Doutora, então para terminar, porque a seguir vou dar mais um minuto. Vou ser e ainda terá rápida. a segunda oportunidade de complementar Ok. a sua... Faz favor. Eu tentei anotar todas as perguntas, aproximo me tinha esquecido desta questão. A avaliação clínico-psiquiátrica no domicílio e a avaliação clínico-psiquiátrica com o contributo necessário de outros profissionais não médicos coloca várias questões. É evidente que o contributo de outros profissionais, nomeadamente da área da psicologia, pode ser importante, mas não é absolutamente necessário. Na maioria das vezes, estamos a falar de pessoas com doença grave e estamos a falar de pessoas com uma descompensação da sua doença cuja observação e cujo exame médico ou psiquiátrico é suficientemente eloquente para chegar a uma conclusão. A eventual colaboração seria, talvez, um meio-termo que permitiria ao médico, sempre que necessário, solicitar essa colaboração, mas sem essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade, além do mais, na nossa opinião, vai provavelmente atrasar a realização destas avaliações, porque se faltam médicos nos serviços de saúde mental, faltam muito mais psicólogos e faltam muito mais outros técnicos. A avaliação clínico-psiquiátrica no domicílio. Quando a lei prevê apenas avaliação clínico-psiquiátrica para internamento e tratamento em ambulatório involuntário de pessoas com doença mental grave que constituem perigo para o próprio ou para terceiros, estamos então a falar de situações em que sim existe risco para os profissionais, é evidente, e existe risco para o próprio. Estamos a falar de uma pessoa que não reconhece a necessidade de tratamento e a quem, de repente, no seu domicílio, naquilo que é a sua privacidade, é invadido pela presença de estranhos. E, portanto, a pessoa pode perfeitamente ter uma reação imprevisível, pode até aumentar e agravar a sua doença. Imaginemos alguém que sente que está a ser alvo de perseguição e que, de repente, tem estranhos que querem entrar em sua casa. Portanto, achamos, efetivamente, que deve ser reservado apenas para circunstâncias excepcionais. Obrigada, doutora. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Isabel Moreira, queria só confirmar que recebemos da FNAM uma análise da proposta de lei que é datada, vem de Coimbra, pelo menos Coimbra, 10 de novembro de 2020. Pronto, se for esse, queria só informá-la que já foi distribuído e que, portanto, todos os grupos parlamentares já têm conhecimento, não haver necessidade de mandar outra vez, mas se quiser enviar, teremos todo o gosto também. Passo então a palavra para um minuto. Tem um minuto. E a minha tolerância, obviamente. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira. Bom, muito obrigada, Sra. Coordenadora. Repetindo os agradecimentos, eu queria só dizer à pergunta sobre porquê fazer esta lei. Bom, porque passaram mais ou menos 20 anos desde a publicação da outra e teve de se repensar a organização da prestação dos cuidados de saúde mental. Eu penso que é muito importante distinguir o plano do que é esta lei e o plano do que são outras leis, como o regime jurídico do menor acompanhado, que não foi aqui referido, a lei da saúde mental, o regime de organização e funcionamento dos serviços mentais, os modelos de prestação que foram definidos por despachos da Ministra da Saúde. Portanto, há planos diferentes. Esta lei tem um caráter também altamente jurídico, que tem a ver com restrições de direitos, liberdades e garantias e que tem a ver com questões fundamentais que também passam, ao contrário do que disse, com a questão penal. Ou seja, há claramente um artigo do Código Penal que é revogado e que permite hoje, em certos casos, que a pessoa basicamente fique presa para sempre. E a reavaliação também foi diminuído o tempo em que isso acontece. Também devo dizer que não acompanho aquilo que disse relativamente à doença mental, porque parece-me que foi, para mim, absolutamente esclarecedor aquilo que disse o professor Miguel Xavier,
que é psiquiatra já agora, que aquilo que é perigoso não é a doença mental em si. Ou melhor, o critério definidor não é a doença mental, é o perigo mais a recusa de tratamento. Não é o que nós consideramos que seja a doença mental. Por outro lado, chamar a atenção para uma leitura atenta daquilo que é a proposta de lei, no sentido de não haver primazia de risco para si ou para o próprio. Está lá a conjunção ou, e, portanto, a análise terá sempre de ser feita com os critérios de proporcionalidade, com necessidade, e queria chamar a atenção para isto. Isto é uma lei que tem, de facto, a ver com direitos, liberdades e garantias destas pessoas, e eles próprios não podem estar sujeitos a avaliações do tipo, não sei se vamos poder acudir, temos de poder acudir, porque as pessoas não podem, por isso, simplesmente estar em sistema fechado, se há condições para não estarem em sistema fechado, e não tenho tempo para mais. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Sara Madruga da Costa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Voltar outra vez a agradecer este contributo que é bastante relevante, dada a complexidade daquilo que temos pela frente e do trabalho que nos espera para poder tentar, nesta complexidade toda, poder apresentar uma legislação que seja mais adequada àquilo que queremos tratar. Para além das questões que aqui levantaram e que até já tinham sido levantadas por nós, até inclusivamente quando tivemos o debate na generalidade, das questões que colocaram em relação à pessoa de confiança e todos os problemas que essa nova realidade, de acordo com o que está na proposta de lei, envolve, de saber quais são os poderes, como é que é definida esta figura e como é que deve funcionar na prática. Já percebemos que são contra a consagração desta figura e, portanto, a vossa proposta é mesmo a eliminação desta figura. Gostaríamos também de aproveitar aqui a oportunidade para perceber, do vosso ponto de vista, para além destas questões que aqui falam, e se tiverem tempo para voltar outra vez a abordar a questão das diretivas antecipadas de vontade, também uma matéria bastante relevante, e também como funcionará a convocatória para a sessão conjunta, perceber se acham que, quando se referiu que há aqui a possibilidade que é dada ao doente de participar em todos os atos processuais que digam respeito, se isso é operacionalizável e se da forma como que está na proposta de lei é suficiente. E também outra questão, que tem a ver com a Comissão para o acompanhamento da execução deste regime jurídico. Se acham que com os meios que neste momento existem, e que também estamos de acordo que são insuficientes, como aqui já disseram, se a execução deste regime jurídico vai Obrigada, ter na prática execução como queremos. Obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria agradecer as explicações que aqui deram. Como não tenho tempo para fazer todas as perguntas que gostaria neste 1 minuto, gostava que reforçassem o tema relativamente às equipas de saúde mental. Porque, de facto, e estamos aqui a olhar para um regime jurídico que, de facto, tem a ver com direitos, liberdades e garantias, mas, obviamente, quando definimos determinados regimes jurídicos que falam em tratamentos involuntários, obviamente, temos que olhar para a parte da saúde, porque se não conseguimos responder de um lado, é normal que tenhamos que legislar de formas diferentes consoante as capacidades que temos. Portanto, gostava que falassem aqui relativamente aos profissionais de saúde, equipas de saúde mental, assimetrias regionais, camas de internamento, na saúde. Obrigada. Não vai haver tempo, Sra. Deputada. Temos plenário às 3 horas. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos. 3 perguntas num minuto. Primeira é que implicações laborais poderá ter esta nova formulação da lei, tendo em consideração que vem acrescentar aqui um novo contexto, ao contexto hospitalário, ao contexto ambulatório, ao contexto comunitário, e o que é que isso pode ter de implicações. Segunda questão, PRR. Apesar de nos ter sido dito que isso não tem nada a ver com o PRR, cada vez mais se vai percebendo que tem muito a ver com o PRR. 88 milhões de euros que em 2026 terminam. Ora, aquilo que identificamos, o que nós precisamos é evidente de recursos humanos. Se nós precisamos de recursos humanos, como é que nós podemos considerar que a principal lacuna será
supostamente satisfeita até 2026, e de 2026 continuamos a precisar, não tendo as verbas do PRR que terminam em 2026. Estamos a falar de 88 milhões de euros de investimento. Naturalmente, precisamos também de investimentos a nível de equipamentos. Não precisamos de equipamentos de alta tecnologia, mas precisamos de recursos humanos e muitos e multidisciplinares. Depois, uma outra questão que tem a ver com na anterior lei de 98, criticou-se muito, houve uma apreciação até do Colégio de Especialidade relativa à excessiva judicialização da lei. E esta questão é inerente a todo este... Ou seja, o processo de privação da liberdade está inerente... Neste processo está sempre inerente a privação da liberdade. Ou seja, na melhor das hipóteses, podemos falar de uma interdição parcial da autonomia da pessoa com doença mental. Perde a liberdade de não se querer tratar. Aquilo que eu coloco tem a ver com isto. Duas questões. Há ou não um agravamento do grau de judicialização face à lei anterior? Outra é os procedimentos burocrático-jurídicos, se não vêm aqui agravar também para hipotética proteção de prejuízos para o cidadão. Naturalmente que nós até identificamos que há aqui uma tentativa de medidas de segurança pré-delitual. Sr. Deputado, duplicou o tempo. Para terminar, dizer isto, muitas das vezes interpretamos até como alguma criminalização que está aqui subjacente, mas isto o PCP irá concretizar mais adiante. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora, então, à FNAM para responder. Dispõem de 8 minutos. Eu sei que é difícil, nós temos uma limitação que é o plenário, portanto, agradeço-vos o maior poder de concisão possível e depois podem, de facto, fazer-nos chegar também por escrito algum comentário adicional que queiram fazer e que nós agradecemos. Faz favor. Ok. Eu queria só responder à Sra. Deputada Isabel Moreira, depois a seguir as outras questões podem ser respondidas pelos meus colegas. É verdade que o perigo mais a recusa é muito importante para se definir o tratamento involuntário. Mas há aqui uma coisa que falta, que é definir se aquela pessoa com aquela doença mental, se essa doença lhe traz a alteração da sua capacidade de discernir aquilo que precisa ou não em termos de tratamento. Isso faz toda a diferença. É isso que divide entre uma pessoa com patologia mental grave e que põe em causa, ou seja, em que haja perigo e recusa o tratamento e aí é preciso fazer um tratamento voluntário, ou uma pessoa que possa pôr em perigo outras pessoas e que recusa o tratamento, mas não tem uma doença mental grave, ou seja, tem consciência e capacidade para perceber que está a pôr em perigo bens jurídicos relevantes, não é? E que se está a recusar ao tratamento. Não é? E, portanto, essa distinção é importante fazê-la porque, do ponto de vista desta questão do tratamento involuntário, a doença mental grave é algo do ponto de vista, digamos assim, que aí cabe estritamente no campo médico, não é? Enquanto que a parte de uma doença mental que não é grave, em que há discernimento para o perigo em que a pessoa pode pôr a própria ou terceiros, já cabe num campo jurídico, ou seja, sai um bocadinho do ponto de vista da ação médica, pelo menos de uma ação involuntária. Ok? Ora, muito boa tarde, senhores deputados. Obrigado pelas questões e pela oportunidade de expormos aqui a nossa posição. Relativamente à questão colocada pelo PS, já foi respondida. Relativamente às questões colocadas pelo PSD, se é operacionalizável o utente ser parte do processo, aquilo que a FNAM também entende, obviamente, se o utente está compensado, que deve ser parte do processo. Portanto, as medidas involuntárias apenas se colocam na doença mental grave e, portanto, quando ela está descompensada. Portanto, defendemos também esse princípio da autonomia do utente aqui também. Relativamente às questões da iniciativa liberal do estado atual das equipas de saúde mental, portanto, isto daria toda uma nova audição. Obviamente que de norte a sul há muitas carências nas equipas de saúde mental, quer hospitalares, quer nas equipas comunitárias de saúde mental, que serão aquelas que estarão no terreno, e deixem-me puxar também a brasa à minha sardinha, também às equipas de saúde pública, que têm aqui um papel, nomeadamente na emissão dos mandados de condução.
Portanto, há zonas do país onde o número de autoridades de saúde é muito inferior àquele que está designado pela lei e, portanto, isto é transversal em todo o país, talvez um pouco mais grave na região sul, nomeadamente Alentejo, Algarve e também em algumas zonas da região de Lisboa e Val do Tejo. Relativamente às implicações laborais, às questões colocadas pelo PCP, portanto, aqui há dois focos principais que poderão trazer implicações laborais, nomeadamente as questões do tratamento ou internamento no domicílio, portanto, que poderá implicar a deslocação dos profissionais do hospital, portanto, equipas já de sido pauperadas, a deslocação dos profissionais ao domicílio, e temos que ter presente que no interior do país, portanto, a distância entre o hospital ao domicílio do utente pode ser muitas vezes 50 km ou mais, portanto, com todo o tempo que isto implica, portanto, depauperando assim ainda mais as já fragilizadas equipas. Por exemplo, um Hospital Distrital de Santarém, um Hospital da Guarda, um Hospital de Beja, portanto, tem municípios e freguesias abrangidas por estes hospitais que distam muito desses mesmos hospitais. Dizer também uma segunda implicação laboral, nomeadamente na chamada dos psiquiatras à tal audição conjunta, não é? Portanto, não está bem definido na redação proposta como é que isso será feito, nomeadamente com a agenda dos colegas, como é que tudo será tratado. Portanto, daí a nossa proposta de que os colegas da psiquiatria apenas sejam chamados quando o relatório não é esclarecedor o suficiente. Porque se tornar condição sine qua non que o psiquiatra tem que ser sempre ouvido em todas as sessões, sempre que seja necessário, portanto, o tratamento involuntário, isto acarretará, obviamente, também problemas de agenda a estes mesmos colegas. Relativamente às questões do PRR, já tínhamos referido nas respostas anteriormente, portanto, nomeadamente no que toca à reforma da saúde mental, que poderá apenas estar concluída até 2026, mas se esta lei entrar em vigor antes disso, portanto, não teremos as equipas necessárias no terreno. Se há um agravamento da judicialização e um agravamento burocrático, aqui depende um bocadinho também da resposta que o colega deu logo do início, portanto, se incluirmos aqui toda a doença mental e não apenas a doença mental grave, portanto, o número de processos vão aumentar de forma considerável. Portanto, penso que respondi a todas as questões, não sei se os meus colegas querem acrescentar. Nos 2 minutos que nos restam, efetivamente, nos pressupostos para o internamento involuntário, vem referido o perigo para terceiros e para o próprio, mas o perigo para o próprio desaparece quando se fala das diretivas antecipadas de vontade. O artigo 10º, no seu ponto 4, introduz uma exceção em termos de prestação de cuidados de saúde mental quando a observância das diretivas antecipadas de vontade resulte perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais de terceiros, e termina assim este ponto, não havendo referência a prejuízo para o próprio. Se o que nós pretendemos, antes de tudo, é defender a liberdade, a autonomia e os direitos da pessoa com doença mental, não deveríamos também estar preocupados com o perigo que a doença mental, a recusa de tratamento, a ausência de discernimento acarretam em termos de perigo para o próprio, porque isso aqui eliminar e preocupar-se a lei apenas com os terceiros. Relativamente à participação em todos os atos, é evidente que sim, aliás, já é o que acontece habitualmente, ainda que por vezes a pessoa com doença mental, o requerido, seja substituído pelo seu defensor, mas está de qualquer forma representado. Isso faz-se habitualmente quando ainda dura o internamento, embora mesmo durante o internamento, por vezes, quando há, e sempre que há condições, o requerido se desloca a tribunal e ultimamente também, às vezes em teleconferência, desde o advento da pandemia da Covid-19. Efetivamente, a crítica da excessiva judicialização pode colocar-se. No nosso entender, esta lei, embora o seu objetivo seja ao contrário,
aumenta a abrangência das situações em que se podem fazer tratamentos involuntários, burocratiza bastante, até pelo número de pessoas, por exemplo, que são convocadas para as sessões conjuntas, em todas elas, e, portanto, coloca-se, de facto, a questão de se não estaremos, como disse o meu colega João Canha na sua intervenção, se não estaremos aqui a colocar a possibilidade de ver como doença e a coartar a liberdade das pessoas com doença mental em determinadas circunstâncias em que a doença não tem gravidade suficiente para que a lei assim o faça. Eu posso ter uma doença mental e ser agressivo e nada ter que ver com a minha doença e nada ter que ver com a recusa de tratamento. E, neste caso, a agressividade não diz respeito à psiquiatria, diz respeito a outras entidades e, nesta lei, da forma como está escrita, demasiado abrangente, abre espaço a que sejam medicalizadas coisas que não são médicas e que sejam alvo de processo judicial, coisas que são exclusivamente médicas. Muito obrigada, Soutores. Agradeço uma vez mais e reitero aquilo que já disse. Portanto, estamos disponíveis para receber e analisar, se quiserem enviar mais algum documento. Como sabem, da FNAM já temos 2. Um que foi elaborado em novembro e agora este recente com a vossa apresentação. Portanto, muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Nós terminamos aqui a nossa reunião. Vamos para o plenário. De qualquer forma, gostava que se pronunciassem sobre a data da audição pública, que poderá ser dia 7 ou dia 14 de março. Portanto, à tarde ou de manhã, como quiserem, mas agradecia que enviassem-se a resposta para o grupo de trabalho. Obrigada. Obrigado.